Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia Machado Silva, aqui da Academia de Radiologia. Sou física especialista em proteção radiológica. E agora, na segunda parte deste vídeo, nós vamos aprender mais sobre o tubo de raio-x. E hoje nós vamos falar do anodo, vamos falar aí do alvo, de partes importantes e muitos detalhes, assim como a gente viu lá no vídeo 1 sobre o cátodo. Então nós vamos fazer o mesmo processo aqui, eu vou te ensinar muita coisa aí sobre o anodo. Então não está inscrito aqui nesse canal ainda, já aproveita e se inscreve e também indique para os seus amigos, para que esse canal cresça também e possa ajudar mais gente. Então vem comigo para aprender mais aí sobre o anodo. Bom, então quando nós falamos do anodo, nós estamos falando da polaridade positiva do tubo de raio-x. Então agora nós vamos entender um pouco mais sobre a escolha do tungstênio também para o material do alvo. Assim como nós vimos que para o filamento o material é o tungstênio, para o alvo também, e existe alguns motivos de se escolher aí o tungstênio como material para a produção do raio-x aí na faixa do radiodiagnóstico. Um deles, assim como a gente já viu para o filamento, é o alto ponto de fusão, e ele mantém aí essa alta temperatura, então ele vai fundir numa temperatura aí aproximadamente de 3.370 graus Celsius, e na produção de raio-x a gente trabalha com uma temperatura um pouco menor do que essa temperatura de fusão, cerca de 2.000 graus Celsius. E também ele tem um alto número atômico que vai aumentar e muito a eficiência na produção de raio-x. Então, nesse caso, esse número atômico igual a 74, ou seja, a gente tem 74 elétrons aí disponíveis para a interação quando os elétrons vêm do filamento. Então, esse alto número atômico aumenta a eficiência na produção de raio-x. O próximo motivo aí, ele tem uma maior condutividade térmica para dissipar o calor, ou seja, assim que ele aquece, ele dissipa rapidamente esse calor, não retém esse calor, ele sim dissipa com maior rapidez esse calor, evitando aí um superaquecimento. Então esse é um ponto aí muito importante no processo de produção de raio-x. E esse material também tem uma baixa pressão de vapor a altas temperaturas, o que previne também que o tungstênio se evapore demais ao ser superaquecido. E essa evaporação desse metal pode depositar aí na superfície da saída do tubo de raio-x, o que aumenta aí a filtração inerente. Então isso pode acontecer em tubos de raio-x que já tem um tempo de uso grande, mas o tungstênio evita que isso ocorra com um tempo bem curto. O outro motivo aí é que esse material ele é facilmente usinado para criar, na hora da produção, conseguisse uma superfície lisa. Então isso também é uma característica aí do tungstênio. E aí qual é a composição? Quando a gente fala da superfície onde ocorre o impacto dos elétrons, aí você tá vendo três superfícies, né? Tá vendo três áreas que correspondem à interação dos elétrons no filamento. Então, para que a gente tenha uma vida útil maior desse alvo, para que ele não rache com facilidade, então eles fazem uma liga, que é uma liga que tem na composição o tungstênio, aí é 90% de tungstênio, e eles acrescentam 10% de rênio, e isso aumenta aí a vida útil deste alvo. Então veja que nessa segunda figura aqui a gente já está vendo algumas rachaduras na superfície, algum desgaste, e esse desgaste ele ocorre devido ao impacto constante dos elétrons nessa superfície. Então esse desgaste é um desgaste natural devido a todo o processo de impacto que os elétrons vão fazendo ao longo do tempo. Então tem alguns pontinhos até de fusão, onde naquele ponto a temperatura aí foi excessiva, foi bem elevada, então acabou danificando ali aquele pedacinho da área. E ao acrescentar aí o rênio, torna essa superfície mais dura, então mais resistente às rachaduras.
E ainda falando aqui do alvo, vamos entender agora a questão dessa inclinação. Então veja que esse disco não é um disco chapado, ele apresenta uma determinada inclinação. E essa inclinação, não sei se você já tinha se perguntado isso, por que o disco, por que o alvo ele é inclinado? Ele tem uma razão de ser. Inclusive existem diferentes alvos com inclinações diferentes também. Tudo depende do objetivo, para que vai se usar aquele equipamento. Então veja que tudo que a gente tem no equipamento tem uma razão ser. Então é somente o domínio da tecnologia, através da base que a gente aprende, nós conseguimos entender por completo aquela tecnologia, né? Essa é uma das funções aqui da Academia de Radiologia. Levar esse conhecimento para você entender todos os porquês, não simplesmente aceitar a informação, mas sim entender o porquê aquela tecnologia tem tais características, tais materiais e assim por diante. Agora vamos entender por que esse alvo aí é inclinado, que a gente está falando do tamanho do ponto focal. Então veja que essa inclinação, a gente tem o anodo 1 e o anodo 2 aí na figura. O anodo 1, ele tem uma inclinação de 24 graus e o anodo 2 tem uma inclinação de 12 graus, ou seja, diminuiu em 50% aí a inclinação. Veja que neste primeiro nós vamos ter aí uma área que ele está mostrando aí, que é a área em que os elétrons vão incidir. Então, muitos chamam esse ponto de ponto focal real, que é onde os elétrons que vêm do filamento colidem. E aí a gente tem o outro ponto focal, que a gente chama de ponto focal efetivo, que é a área onde os raios-x serão emitidos. Então, veja que tem uma diferença. O ponto focal real, ele sempre tem um tamanho maior em relação ao ponto focal efetivo. Você está vendo aí na figura. O ponto focal efetivo, ele é menor do que o ponto focal real. Então, numa parte eu tenho a área onde os elétrons colidem, e aí no ponto focal real eu tenho a área onde os raios-x são emitidos. Vamos comparar agora em relação à inclinação, para que você consiga, então, deduzir qual a função aí dessa inclinação. Veja que agora, para 12 graus, nós vamos ter aí a área em que os elétrons vão colidir, e aí, como resultado, nós vamos ter aí a área no qual os raios-x serão emitidos. Então, quando eu tenho ângulos maiores, né, qual é a conclusão que a gente pode chegar pela figura que está sendo representada aí? Para ângulos de inclinação maior do alvo, nós vamos ter um ponto focal efetivo maior. Veja que para 12 graus, uma inclinação menor, nós vamos ter um ponto focal efetivo menor. Então, essa é a função dessa inclinação, ajustar aí o tamanho do ponto focal efetivo. Então, quando a gente quer detalhes, imagens com mais detalhes, equipamentos que vão trabalhar com campos menores, a gente vai usar, o fabricante, né, vai usar uma inclinação do seu alvo menor. Então, veja que para a finalidade o fabricante vai construir, vai determinar aquela inclinação específica para aquela finalidade. Então, veja como é diferente você conhecer aí esses detalhes. Quando você vai radiografar áreas grandes, a inclinação desse anodo geralmente é maior, como você está vendo aí na figura. E aí vamos ver agora sobre a haste. Então, olha só quanto detalhe a gente está vendo aqui. Eu vou explicar agora somente da haste, do material da haste, o porquê do material dessa haste, né? Que é a conexão entre do alvo, né, o disco, e a parte lá do rotor. Então, essa haste faz essa conexão. Essa haste não é feita de tungstênio, essa haste é feita de molibdênio, assim como a base desse alvo também é feita de molibdênio. E o molibdênio, ele tem aí, olha, uma temperatura de fusão de 2.620 graus Celsius, também uma temperatura aí elevada. Porém, ele tem uma característica muito importante, ele não é um bom condutor de calor, ele é pobre na condução de calor. E aí, por quê? Então, lembra que a gente falou que o tungstênio ele tem boa condução de calor, então a gente deve
ele tem a função de mandar embora logo todo o calor que está sendo produzido. Já o material que está na base do alvo, mais o que está na haste, não tem essa característica. Ele é pobre na condução de calor. Por que que ele é pobre na condução de calor? Porque todo o calor que é produzido na superfície, né, do alvo, ou seja, no material, no tungstênio, não vai ser transferido para onde? Para a parte do rotor, onde a gente tem os rolamentos, que é onde eu vou te explicar na próxima aula. Então, o fato da gente ter uma haste, uma base de molibdênio, tem a função de proteger a outra parte do tubo de raio-x, que é o rotor. Lá a gente não deve ter alta temperatura, depois eu vou te explicar. E aí, esta questão desse material vai fazer essa proteção. Então, veja que tudo é muito bem pensado e a gente só entende a partir do momento que a gente constrói uma boa base física, uma boa base científica. Então, só para a gente finalizar, a pobre condução de calor do molibdênio é para proteger os rolamentos do rotor. E aí, continuando aí, falando um pouquinho mais da haste, aí você tá vendo a haste, o rotor que tá aí em rosa e também o estator, que é o que vai fazer esse rotor girar. E lembrando que esse rotor aí, ele vai girar justamente para que gire também o alvo. E o alvo, ele tem esse movimento, né, giratório, justamente para distribuir melhor o calor que ocorre no impacto dos elétrons, né? Então, o fato da gente ter anodo giratório ou rotatório tem a finalidade de ter uma área maior de impacto e também uma melhor distribuição do calor aí nesta superfície. Então, desejável que essa haste não seja muito grande, porque a gente tem esse conjunto aí menor, que ela deve ser a mais curta aí possível. Na figura de baixo, a gente já está vendo a parte interna dos rotores, onde nós vamos ter essas bolinhas, essas 4 bolinhas que você está vendo, é o rolamento, que eu vou falar um pouquinho mais deles na próxima aula. E agora eu quero de novo te convidar para participar da nossa trilha radiográfica, né? Os nossos alunos estão chegando no nosso curso, estão gostando, estão aprendendo muito também. Em apenas 10 passos a gente fala de todos os processos aí, de uma maneira simplificada, de uma maneira aplicada, para você entender todas as etapas da formação da imagem radiográfica e por que você deve aprender cada um desses passos. Isso tudo você vai encontrar lá no nosso curso. Então, se você quiser conhecer o que a gente tem na trilha radiográfica, eu vou deixar o link aqui abaixo da descrição desse vídeo para você ir lá conhecer, assistir o vídeo onde eu vou apresentar o que você vai ver e a importância de você participar dessa trilha radiográfica conosco. Então, vem comigo para ter aulas aí específicas junto com a nossa turma da Academia de Radiologia. Então, espero ver você lá no curso. Bom, então falando agora um pouquinho mais da questão do ângulo do anodo, para a gente fechar aí aquela questão da inclinação. Então, aqui você está vendo que ele tem aí uma inclinação, a gente tem o ponto focal, que pode ser chamado de ponto focal verdadeiro, ponto focal real, e a área onde os raios-x são emitidos, a gente já viu que chama ponto focal efetivo. Então, quando nós temos, resumindo aí, quando nós temos pequenos ângulos do anodo, nós vamos ter um ponto focal efetivo menor. Quando nós temos grandes ângulos do anodo, nós vamos ter um ponto focal efetivo maior. É uma relação, né, direta. Menor inclinação, menor ponto focal efetivo. Maior inclinação, né, grandes ângulos aí do anodo, nós vamos ter um ponto focal efetivo maior. E aqui, para a gente fechar, vamos ver agora uma relação entre a inclinação e o tamanho aí real do filamento. Então, a gente vai ver agora relacionar filamento com a questão da inclinação do alvo. Então, vem comigo, a gente vai ver o A, B e C e quais são os resultados. Então, vamos acompanhar aí. Nessa primeira figura, nós vamos ter aí um grande ângulo do anodo e vamos ter um comprimento do filamento pequeno. Então, qual é o resultado disso? Então, associação de ângulo grande do anodo mais o filamento pequeno. Então, nós vamos ter lá uma grande área de cobertura devido a isso e vamos ter um ponto focal efetivo que é pequeno, menor, né? Vamos ter um ponto focal efetivo
pequeno. E com isso a gente tem uma distribuição de calor aí ruim. Na figura B, nós vamos ter um ângulo do anodo grande, porém agora o filamento tem um comprimento grande. Nós vamos ter uma grande área de cobertura também, porém nós vamos ter um grande ponto focal e uma boa distribuição de calor. Na figura C, nós vamos ter um pequeno ângulo de inclinação do anodo e um longo filamento. Vamos pensar que está usando aí o foco grosso. E aí o que nós vamos ter? Uma pequena área de cobertura, vamos ter um pequeno ponto focal efetivo e uma boa distribuição aí do calor. Então, se a gente pensar em termos de foco fino e foco grosso, então nesse primeiro a gente está usando aí o foco fino. Então, pensando em termos de foco grosso e foco fino, na figura A a gente está usando o foco fino. E está usando aí um ângulo grande de inclinação. E esse é o resultado que a gente acabou de ver, né? A grande área de cobertura, pequeno ponto focal, mas a distribuição do calor não é muito boa. Assim sucessivamente. Então, espero que você tenha gostado de aprender bastante detalhes em relação ao anodo e a gente focou aqui somente no alvo, na haste e no ponto focal. Então, acredito que isso tenha enriquecido muito o seu conhecimento sobre o tubo de raio-x. Então, aqui eu te mostrei grandes detalhes que você não encontra em qualquer lugar. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o joinha, indique lá para os seus amigos. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários abaixo. E eu vejo você na parte 3 desse vídeo que a gente vai continuar falando sobre o tubo de raio-x. Então, até lá!